E vamos lá, para mais um dia estou aqui com vocês. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero que vocês reflitam uma coisa. A lei da semeadura. Que a gente vai plantar, a gente vai colher. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Não tem como eu, com o desejo da força do pensamento, querer plantar maçã e sei lá, querer que eu colha banana ou uma manga. Não tem sentido, certo? E nesse vídeo eu quero deixar uma reflexão, uma experiência da minha vida. Mesmo todos os comportamentos corretos, obedecendo a minha mãe, obedecendo o que a Igreja Católica, né, a religião, tô falando porque ela é a única que, né, tem crisma, tem primeira comunhão, mesmo obedecendo todos esses comportamentos que precisamos, né, ter a linhagem deles, as diretrizes dele, vamos dizer. Mesmo assim, por trás eu tinha comportamentos não bons. Sempre me trazia mentiras, enganação. E quero te falar uma coisa. Primeiro emprego que eu tive aos 18 anos. E no meio dessas pessoas, eu tinha pessoas mentindo sobre mim, difamando. E eu achava isso injusto. Eu queria ser a justiceira sobre isso. Como é que pode uma pessoa dessa, né? Só que eu tenho um detalhe. Nessa época eu enganava, eu mentia. Eu tinha atestados falsos. Falsos que eu digo assim, não que o atestado era falso, mas eu estou falando os falsos diagnósticos que eu mesmo fazia para me divertir, para mentir para o trabalho, para mentir para os meus pais aonde eu estava. E mesmo assim eu me sentia injusta por alguém me difamar com mentira para ganhar um benefício, para ganhar uma visão boa perante ao gerente, perante ao dono. Eu achava isso injustiça. Só que hoje, com o meu conhecimento do Espírito Santo de Deus, eu entendo que eu só estava colhendo aquilo que eu estava próprio plantando. Só que era fácil. Eu estava com os olhos vendados. Eu estava julgando um outro, falando mal, apontando. E esquecia que eu estava fazendo as mesmas coisas. Só que estava fazendo com a empresa, comigo, com a minha ética do meu trabalho, a minha pessoa, quem eu sou. Aos meus pais, que era muito pior, menti-los, desonrá-los, achar que eu estava num canto e acabando estando nos outros para me divertir. E eu sempre justificava, né? Eles eu não podia fazer muitas coisas. Então, quando eu saí aos 18 anos de casa, eu queria essa tal liberdade de fazer tudo. Justificava e culpava eles por muito tempo me prender, e hoje eles tinham que respeitar esses meus atos de mentira e enganação. Na minha cabeça, esse meu comportamento estava certo. Se eu ia pedir, eles não iam dizer não, então eu estava omitindo, que é essa que o pessoal carrega, né? Que omitir não é mentira, que não tem um peso da mentira, né? Mas é enganação do mesmo jeito. E te digo, quando nossos olhos estão vendados, relacionado a apontar o outro, às vezes você pode estar fazendo uma coisa da mesma forma. Eu não vou colocar aqui a palavra de pior, porque não existe isso. Mentira é mentira, pecado é pecado, errado é errado, não existe o maior nem o menor. Erro é erro, entendeu? Por isso que Deus mesmo fala que não julgue o outro para que não seja julgado. Na mesmo peso, entende? E tem aquela outra palavra, aquele versículo, né? Tire primeiro a harpa do olho, alguma madeira do olho, para depois querer tirar o do outro e querer julgar o outro, falar.
que se olhar para si primeiro. Então, quero deixar essa reflexão em relação ao quê? Que tudo que você plantar, você vai colher. E te falo, peça sabedoria e discernimento antes de falar, apontar o outro. Analisa primeiro seus comportamentos, seus hábitos. Você está sendo injustiçada pelo quê? Para aprender ou porque você também está colhendo aquilo que plantou? Mas eu me lembro até hoje a sensação de injustiça que eu sentia, mas eu não via que os meus atos, eu estava sendo injusta com as pessoas que eu dizia que amava, que eu dizia que amo, que era importante para mim, entende? É fácil, né? É fácil colocar o peso sobre o outro, mas esquecer a autorresponsabilidade sobre você. Fica a reflexão. Tamo junto. Até a próxima. Cuidado antes de botar o peso sobre o outro. Se analise. Deus mesmo fala. Análise no seu coração antes de estar ali com ele, antes de estar ali. Será que você não está com alguma desavença com o seu irmão? E aí? Você acha que como que Deus vai olhar? Como que Deus vai se sentir relacionado a isso? Se querer estar tão puro ali, mas tem desavença do seu próprio irmão. Estou julgando e as minhas análises sobre a minha vida. Eu sei que é difícil. Estou falando hoje com leveza, te contando essa experiência, mas eu não tinha real conhecimento sobre isso. E tamo junto. Até a próxima.